Olá, meu nome é Lélio Correia e você está no canal da Medicina Abstrata. E esse é o 7º vídeo aula do canal da Medicina Abstrata e nele nós vamos tratar do processo de definição do sexo do ser humano de acordo com a teoria da afetividade que eu desenvolvi, tá certo? Bom, vamos lembrar algumas noções que é para a gente poder assimilar melhor esse conhecimento. Segundo a teoria da afetividade e para a medicina abstrata, a gente imagina que o ser humano é como se fosse um edifício de 4 andares, tá certo? No primeiro andar, ele é representado pelo plano físico, o segundo andar pelo plano emocional, o terceiro andar pelo plano mental, o quarto andar pelo plano espiritual. Esse plano físico, ele constitui o que eu chamo de corpo concreto do ser humano. É como se o corpo humano, o corpo físico do ser humano estivesse aqui nesse primeiro andar, tá certo? No plano físico. Os planos emocional, mental e espiritual, eles constituem o que eu chamo de corpo abstrato do ser humano, ok? Porque para a teoria da afetividade e a medicina abstrata, o ser humano ele tem 2 corpos, um corpo concreto e um corpo abstrato, tá certo? Que somados vai dar um ser humano. Por isso que eu digo que na teoria da afetividade, 1 mais 1 é igual a 1. E esses 2 corpos, o corpo concreto e o corpo abstrato, que formam um ser humano, eles ocupam o mesmo lugar no espaço. E eu vou mais além. Eu digo que o ser humano é concreto e não é concreto, porque ele também é abstrato, tá certo? Bom, é importante fazer uma diferença entre gênero e sexo. As pessoas ainda fazem muita confusão em relação a isso. Você vai ver lá no Facebook, quando as pessoas inauguram uma página no Facebook, por exemplo, aí tá lá, gênero, as pessoas botam masculino ou feminino. Tá errado, porque masculino ou feminino é sexo. O gênero é homem ou mulher, tá certo? Bom, então o gênero é mulher ou homem e o sexo é feminino ou masculino, tá certo? O gênero, ele é concreto e o sexo é abstrato. Por que isso? Porque o gênero, homem ou mulher, a gente consegue ver, consegue tocar. Existe a genitália que define uma mulher, existe a genitália que define um homem, existem glândulas, existem a carga hormonal, tá certo? Que podem ser observadas, podem ser vistas, podem ser tocadas, tá certo? Por isso que o gênero, segundo a teoria da afetividade, por ser concreto, ele é definido no corpo concreto do ser humano. Daí a importância de se enxergar o ser humano com 2 corpos, um concreto e outro abstrato. O sexo feminino ou masculino, você não consegue tocar no sexo. O sexo é abstrato. Não é verdade? Você não toca no masculino ou no feminino. São coisas abstratas. Por isso, o sexo, segundo a teoria da afetividade que eu desenvolvi, é definido no corpo abstrato do ser humano. Equivale dizer que o corpo concreto tem gênero e o corpo abstrato tem sexo. Tá certo? Evidentemente, tudo isso num único ser humano, ok? Então, eu vou apagar, que é para a gente poder passar para a próxima etapa, que é o processo de definição do sexo do ser humano em si, tá certo? Que é o objeto desse nosso 7º vídeo aula do canal da Medicina Abstrata. Bom, acabei de dizer para vocês que o sexo é definido no corpo abstrato do ser humano, tá certo? Então eu vou representar o corpo abstrato do ser humano por esse bonequinho aqui, tá certo? Então aqui, ó, é o corpo abstrato da filha ou do filho, tá legal? Aqui, ó,
é o corpo abstrato do pai, tá legal? E aqui, ó, é o corpo abstrato da mãe. Ok? Então, como é que funciona esse processo? Esse processo ele é desencadeado no momento da concepção. Tá certo? No momento da concepção, esse ser humano que acabou de ser concebido, ele irradia energia afetiva na direção da mãe e simultaneamente na direção do pai. Lembrando que, para a teoria da afetividade e a medicina abstrata, energia afetiva é o amor condensado ou transformado em forma de energia afetiva, tá certo? Então, ele irradia esse amor condensado em forma de energia afetiva na direção da mãe e também na direção do pai. Em havendo reciprocidade, a mãe irradia energia afetiva também na direção dele e o pai também irradia energia afetiva na direção dele, tá certo? Aqui, esse fluxo de afetividade, né, vai acontecer, essa irradiação recíproca vai gerar o que eu chamo, nesse caso aqui, de fluxo afetivo paterno. E aqui, essa irradiação de energia afetiva simultânea, recíproca, vai gerar o que eu chamo de fluxo afetivo materno. Tá legal? Em tese, o pai irradia energia afetiva na direção da mãe e, em tese, a mãe irradia energia afetiva na direção do pai, tá certo? Que é o amor que o pai, em tese, sente pela mãe e o amor que a mãe, em tese, sente pelo pai, formando o que eu chamo de essa irradiação recíproca e simultânea de energia afetiva, que eu chamo de energia entre os pais, eu chamo de fluxo afetivo conjugal, tá certo? Estabelecidos esses fluxos, vão formar os campos de energia afetiva, tá certo? Aqui, no caso do pai, vai ser o campo primário e secundário de energia afetiva paterna. Aqui, no caso da mãe, surgirá o campo primário e secundário de energia afetiva materna. E aqui, o campo primário e secundário de energia afetiva conjugal. Campo este que, em tese, precede esses outros dois campos, tá certo? Em tese, ok? Bom, então, vamos lá. O ser humano, ele, no corpo abstrato dele, ele tem a representação dos dois sexos, tanto do masculino quanto do feminino, independente do gênero, tá certo? E essas representações, elas se situam no plano emocional do corpo abstrato do ser humano, tá certo? Então, no corpo abstrato do ser humano, no plano emocional, independente do gênero, existe a representação masculina e a representação feminina, independente do gênero, tá certo? Então, como é que é definido esse sexo? Bom, vamos lá. Vamos supor que esse menino, vamos supor que seja um menino, tá certo? Então, havendo equivalência, né? A mãe, no caso aqui, a mãe, ela é a referência feminina. O pai é a referência masculina dessa criança, tá certo? Então, a mãe, que é a referência feminina dessa criança,
irradia energia afetiva materna, tá certo? E essa energia afetiva materna, ela é direcionada para a representação feminina dele. Embora ele seja do gênero homem, ele tem a representação masculina e feminina, como eu disse. Então, ela irradia energia afetiva. Essa energia afetiva, ela é direcionada para a representação feminina dele. E o pai irradia energia afetiva para ele, e essa energia afetiva, ela é direcionada para a representação masculina, tá certo? Porque o pai é a referência masculina, ok? Então, em havendo equivalência, esse menino, que é do gênero homem, ele passará a ser do sexo masculino, em havendo equivalência. Mas se por algum outro motivo esse menino passa a representação feminina dele, passa a receber mais energia afetiva da referência feminina dele, que é a mãe, então a tendência é que eles, ao final, embora seja do gênero homem, o sexo definido será o feminino. Da mesma forma, em sendo uma menina, ou seja, do gênero mulher, se por alguma razão ela passa a receber mais energia afetiva da referência masculina dela, a tendência é que o sexo a ser definido será o masculino, embora ela seja do gênero mulher, tá certo? Então nós vamos ter aqui uma mulher, né, um ser humano do gênero mulher, nesse exemplo que eu dei, do sexo masculino. E no caso do menino, recebendo mais energia afetiva da mãe do que do pai, ele vai ser um ser humano do gênero homem, porém do sexo feminino, tá certo? Né? São os casos de homossexualidade. Em havendo equivalência, o gênero vai coincidir com o sexo. É o caso da heterossexualidade, tá certo? Bom, é importante ressaltar o quê? Esse processo, ele tem início no momento da concepção, tá certo? Eu estou controlando aqui o tempo. Esse processo de definição da sexualidade, do sexo, ele tem início no momento da concepção. Porque no momento da concepção é que surge também o corpo abstrato do ser humano. Tá certo? E ele pode se estender até o fim da infância. Ou seja, é de 0 a 12 anos. Porém, ele também pode encerrar ainda no período gestacional, no período da gestação. Como, Lélio? Vamos supor que a mãe engravida, né? Essa criança é concebida, vamos supor que ele seja do gênero homem. E aí, ainda durante a gravidez, o pai abandone a mãe e abandone ele também. O que vai acontecer? O processo de definição do sexo está em andamento. Ele vai passar a receber a representação feminina dele, vai passar a receber mais energia afetiva da referência feminina. A tendência é que ele seja do sexo feminino. Entendeu? E o que decorre disso? Decorre que ele já poderá, ainda no ventre da mãe, o sexo dessa criança já ser definido ainda no ventre. E quando chegar no mundo, quando nascer, já nasce com o sexo definido. Se for um menino, ele já vem com o sexo feminino, se acontecer um acidente de natureza afetiva dessa espécie. Tá certo? E não é incomum isso acontecer. Ok? É comum isso acontecer. Tá certo? Então, vi casos na minha pesquisa de pessoas que já nasceram com sexo definido. Geralmente os homens, né? Já nasceram com sexo feminino definido. Porque o processo, que, como eu disse, começa
no momento da concepção e pode ser encerrado já ainda na gestação, no período da gestação. Tá certo? Se ocorrer um acidente de natureza afetiva como esse. Para encerrar, eu quero dizer o seguinte: o ser humano não tem nenhum controle sobre esse processo. Nenhum controle. Então, é errado alguém dizer, a minha opção sexual. Não existe isso. Ninguém opta por ser do sexo masculino ou do sexo feminino. O ser humano não tem controle sobre isso. Significa dizer, sabe o quê? É uma ignorância você discriminar uma pessoa que seja homossexual. Sabe por quê? Porque ela não teve culpa de ter o sexo dele definido daquela forma. Como também o heterossexual não tem. Então, se você tem razão para discriminar um homossexual, você teria as mesmas razões para discriminar um heterossexual. Sabe por quê? Porque nenhum nem outro controla esse processo. Eu sou heterossexual porque eu escolhi. Não escolho nada. Isso aí é independente da vontade humana. O ser humano não tem nenhum controle sobre isso. Portanto, não cabe, é uma ignorância haver discriminação em relação a isso. Tá certo? Então, só para ver aqui se eu estou esquecendo alguma coisa. Bom, é isso. Tá certo? Em havendo equivalência, o gênero vai coincidir com o sexo. Não havendo equivalência, não havendo coincidência, né? Não havendo equivalência, não vai haver coincidência do gênero com o sexo. Tá certo? Então, se não havendo equivalência, o gênero não vai coincidir. Se for do gênero homem, não vai coincidir com o sexo. Pode ser que ocorra, então, do gênero homem mais do sexo feminino. Se for do gênero mulher, não havendo equivalência de energia afetiva, vinda das referências, tá certo? Vai ser do sexo masculino. Então nós temos uma mulher do sexo masculino, ou um homem do sexo feminino, o que é muito comum, tá certo? Então é isso que eu tinha para passar para vocês. Agradeço a atenção e peço para que vocês curtam, comentem e compartilhem, porque é importante esse conhecimento chegar ao maior número possível de pessoas, tá certo? E o canal da Medicina Abstrata, ele tem duas grandes finalidades: divulgar a medicina abstrata, tá certo? Esses conhecimentos, e captar recursos para que a gente possa, no futuro próximo, fundar a primeira escola de medicina abstrata, ok? Para formar médicos abstratos. Para isso, eu peço doações e a chave Pix da conta bancária é DDD 24 9 81 18 47 79, ok? Então até o próximo vídeo aula. Um abraço.